Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E nesta aula, vamos fazer uma aplicação do padrão de camadas, certo? Então, para isso, vamos aqui na nossa classe de entidade, nossa entidade cliente, vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui também. E nesta aula, a gente não vai utilizar o banco de dados, apenas vamos fazer uma representação de como é que a gente pode utilizar o padrão de camadas no nosso projeto, certo? A gente vai utilizar mesmo uma lista para salvar as informações na memória de forma temporária, certo? Então vamos criar aqui, aproveitar e criar alguns atributos. Já temos aqui nosso atributo private, ele vai ser do tipo int e vai ser um ID, certo? Então private, vamos criar agora o nome do cliente, private string nome, certo? Esse vai ser o nosso segundo atributo que a gente pode fazer aqui na nossa classe. O terceiro atributo vai ser o private string data de nascimento, certo? Vamos aproveitar, vamos criar o nosso construtor, vamos aqui em source e vamos aqui em construir um construtor e pronto. Feito isso, vamos criar agora nossos getters e setters, mesma coisa, vamos aqui, vamos clicar aqui em getters e setters e marcar todos e criar. Pronto, perfeito. Então, feito isso, a gente já criou a nossa classe cliente, que vai ser a nossa classe entidade. Eu vou até apagar isso aqui. Pronto. Feito assim, a gente vai criar aqui um novo pacote de entidades, certo? Pacote de entidades. Só colocar aqui ponto entities desta forma e vamos arrastar esse nossa classe cliente para cá, certo? Então, feito isso, a gente criou nosso pacote de entidades, ou seja, todas as entidades que a gente vier fazer, nós iremos colocar aqui dentro do nosso pacote de entidades, de uma forma bem simples e fácil, certo? Então, vamos aproveitar e também vamos criar uma classe de repositórios. Na verdade, vamos criar um pacote de repositórios, ponto repositories, desta forma, e vamos arrastar nosso teste repository para cá, certo? Vamos arrastar desta forma. Eu vou até apagar aqui, não sei por que não apagou. Deletar. Pronto, perfeito. E aqui no nosso teste repository, eu vou simplesmente apagar isso aqui. Nós não vamos utilizar banco de dados, nem JPA, apenas vamos fazer uma exemplificação de como nós podemos usar o padrão de camadas, certo? Então, feito isso, eu só vou alterar aqui o nome da interface, eu vou aqui em Refactory, Rename, e vou colocar simplesmente cliente repository. Finalizar, pronto. Feito isso, a gente fez a alteração da nossa interface. Eu vou apagar aqui para ficar mais limpo. Pronto. Eu vou fazer a assinatura de dois métodos através da interface, porque a gente está dentro de uma interface. A gente pode fazer assinaturas de métodos aqui dentro. Então, vou criar aqui um método public lista, vai ser do tipo cliente. E o nome do método vai ser findAll, certo? Esse método findAll é bastante utilizado no JPA. Então, para ficar um pouco familiarizado, vamos utilizar esse mesmo nome. E a função dele é retornar da base de dados todas as informações e dados referentes a um determinado objeto, certo? Então, vamos criar aqui a assinatura desse método. Vamos apertar Ctrl Shift O para importar. E aqui vai ser entidade cliente, certo? Eu vou até apagar esse aqui, que ficou aqui no pacote principal. Vou deletar. Pronto. Então, feito isso, a gente criou nosso pacote de configuração, nosso pacote de entidades, que tem um cliente, nosso pacote de repositórios, que tem aqui o cliente repository, certo? Então, feita a assinatura do primeiro método, então vamos fazer agora a assinatura do próximo método. O próximo método vai ter a função de salvar informações do objeto em uma lista. Então, vamos fazer isso. Vamos salvar, criar esse método de salvar. Ele vai ser do tipo cliente, certo? Com o nome saveCliente. Pronto. Feito isso, a gente faz a assinatura do segundo método, do método de salvar. Agora, a gente vai criar uma nova classe, uma classe de serviço,
Essa classe de serviço ela vai ser fundamental para fazer a nossa regra de negócio, certo? Então vamos criar aqui nossa classe cliente service desta forma dentro do pacote de serviços. Pronto. Ó, observe bem, dentro do pacote de serviços. Então vou clicar aqui em finalizar e vou dizer que essa classe ela vai ser a classe de serviço, certo? Então agora eu vou fazer a implementação da interface, eu vou colocar o implements cliente repository, certo? Agora eu vou fazer a implementação dos métodos abstratos, eu vou clicar aqui com esse botão, ele vai adicionar. Pronto. Eu até poderia colocar aqui o autoride, poder fazer a injeção de dependências do meu cliente repository, mas não vou precisar porque já vai ter aqui a implementação da minha interface, certo? Então, feito isso, a gente vai criar aqui, aproveitar e criar uma lista de clientes, certo? Que vai ser uma lista que vai receber uma relist, certo? Que vai receber uma nova lista. Uma array list. Pronto. Aqui no nosso método de listar, que vai ser o find wall, eu vou simplesmente retornar a minha lista, certo? Vou simplesmente retornar aqui a minha lista. Então, desta forma, a gente já criou o nosso primeiro método de listar. Agora, a gente vai criar o nosso método de salvar. Então, para isso, eu vou criar dois objetos do tipo cliente, cliente1, que vai receber o novo cliente, certo? Deixa eu só inicializar os meus atributos, para não ficar vazio. Eu vou simplesmente copiar isso aqui para criar um novo cliente, cliente C2, certo? Cliente 2. Agora, eu vou criar, agora eu vou passar, eu vou setar os valores do meu cliente 1 de acordo com o ID, o nome e data de nascimento. Então, para isso, eu vou chamar aqui o C1.setID, que vai ser o ID número 1. O cliente 1 vai ter o nome de Pedro, certo? Então, o nome do primeiro cliente vai ser Pedro. Esse é o primeiro cliente. Agora só falta colocar a data de nascimento do cliente, Pedro. Vou colocar aqui a data de nascimento, que ele nasceu no dia 14 de agosto de 2002, certo? Agora vamos criar o segundo cliente. Vou apenas copiar isso e colar aqui. Ele vai ter o ID 2, o nome dele ou dela pode ser Jaqueline. E a data de nascimento pode ser 10/5/2000. E aqui eu simplesmente chamo minha lista, e adiciono. Então, eu vou simplesmente chamar minha classe arrays.asList e eu vou passar para cada índice, para cada array, o seguinte objeto, C1 e o C2, certo? Então, vamos agora criar uma nova classe, uma classe de controle, certo? Então, vamos aqui no nosso pacote principal, vamos clicar com o botão direito em New, vamos criar uma nova classe, uma classe de controller, vamos colocar aqui cliente controller, certo? Ela vai estar dentro do pacote de controllers. Simplesmente colocar assim, controllers. Então, para que uma classe de uma controladora, é necessário colocar aquelas anotações que eu falei no início das aulas. Simplesmente colocar REST controller e request map, para colocarmos o caminho do nosso endpoint principal. Então, vamos colocar aqui clientes, certo? E aqui eu vou fazer apenas um teste para verificar se está tudo certo. Então, vou chamar aqui um getMap. Vou criar aqui um método string teste, que vai retornar apenas um teste.
Eu vou só salvar aqui e vou dar um restart. Vamos verificar se vai dar algum erro até aqui. Vamos verificar. Pronto, deu certo. Vamos verificar aqui no nosso navegador. Pronto, deu certo. Vamos verificar aqui no nosso navegador se ele vai mostrar a mensagem OK. Vou colocar aqui, pronto, deu certo, já retornou a mensagem OK. Então, vamos simplesmente agora apagar isso aqui. Vamos criar o nosso método que ele vai listar. Vamos colocar aqui o nosso método public response entity. Lembra que no início das aulas a gente falou que essa classe tem vários recursos, então vamos utilizar ela. Ela é do tipo cliente, certo? Mas não necessariamente cliente, ela vai retornar uma lista de clientes. Então, vou simplesmente colocar list do tipo cliente, desta forma. Lembre-se que o método aqui da minha controladora tem que ser o mesmo da minha classe de serviço. Então, se, por exemplo, eu coloquei lá findWall na minha classe de serviço, então esse método tem que ser a mesma coisa, certo? Então, findWall, eu vou importar aqui. Então, feito isso, eu vou fazer a injeção de dependências com auto-arid e vou chamar meu cliente service, certo? Então, ele vai ser privado, private, cliente service, vai ser cliente service. Pronto. Chegou até aqui, você vai fazer o seguinte, você vai criar, certo? Então, como a gente não tem como testar, por exemplo, salvar um novo cliente, passar um objeto na URL e salvar aqui dentro do navegador, porque isso não é possível, a não ser que a gente utilize um outro programa. Lá a gente pode fazer vários testes, como por exemplo de deletar, de salvar, de uma forma bem simples e fácil. Mas aqui no caso, como a gente não tem como fazer isso diretamente no navegador, vamos simplesmente chamar o nosso cliente service, ponto, salvar cliente. Então, a partir daqui, a gente já vai salvar o nosso cliente dentro da nossa lista cliente, ou seja, já vamos popular a nossa lista. Isso aqui é o nosso cliente, certo? Então, a próxima coisa que vamos fazer é criar uma lista. Vamos criar aqui uma lista. Então, a próxima coisa que vamos fazer é criar uma lista que vai receber justamente meu cliente service.findWall. Esse método findWall retorna justamente a minha lista de clientes, certo? Então, feito isso, eu vou necessariamente chamar minha classe responseEntity, eu vou colocar aqui um retorno para ela, e vou colocar aqui ponto .ok, que é o OK, que é o código 200, certo? E aqui eu vou passar a minha lista para dentro do parâmetro, certo? Então, feito isso, a nossa requisição, o nosso endpoint de listar, ele já vai estar funcionando. Então, desta forma, a gente já fez uma implementação do nosso padrão de camadas, utilizando através de pastas bem organizadas, através dos repositórios, através dos serviços, das entidades e dos controles, certo? Então, vamos fazer aqui um teste, vamos salvar. Ah, galera, só lembrando de uma coisa, aqui na nossa classe cliente service, eu repeti 2 vezes o mesmo objeto. Então, vou colocar aqui o cliente 2 e o cliente 2, certo? Então, feito isso, vamos dar um salvar e vamos dar um restart na aplicação, certo? Vamos aguardar ele subir e foi. Vamos aqui no nosso navegador, vamos digitar essa URL, vamos dar um Enter e pronto. E aqui ele já me mostra as informações da minha lista, tudo organizadas. Então aqui ele já me mostra as informações que a gente passou dentro da nossa lista. Então o ID 1 vai ser o Pedro, certo? Da mesma forma como a gente colocou aqui dentro da nossa lista. Da mesma forma. Nesta aula aprendemos bastante coisa sobre padrão de camadas. E na próxima aula vamos aprender como fazer esse nosso projeto real, que vai ser o nosso projeto de vendas. Aqui foi apenas um exemplo para ficar mais claro para vocês de como é que a gente pode utilizar o padrão de camadas. A gente se vê na próxima aula.